Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Que alegria ter você aqui com a gente para mais um estudo da Palavra de Deus. Nessa série, primeira série de 2026, que é Filipenses e Colossenses. Um estudo aqui dessas duas pequenas cartas de Paulo, mas que entregam pra gente muito conteúdo interessante, muito tesouro bíblico. E Filipenses, por si só, tem aqui, eu sempre gosto de brincar, uma coleção de versos maravilhosos por verso quadrado gigantesco. E hoje a gente vai falar mais alguns deles. A gente já falou um bem famoso na lição passada, Sim. que é o Esquecendo daquilo que para trás fico, prossigo para o alvo. Hoje tem dois versos assim que fenomenais e que a galera conhece quase que de cor. Assim. Lógico, porque tudo pode naquele que fortalece é muito conhecido. E Frase de Twitter. Ainda mais que você pode tudo, né? Tudo. Então tá tudo liberado aí. Tudo fica mais possa naquele fácil. que fortalece. Mas você sabia, Leonide, pergunta retórica, você sabia, que esse verso não é o que a maioria acha que é? Eu sabia. Então, Agora, você de casa sabe disso? você sabia? Você sabe o que esse verso está falando de verdade? De novo, a gente está lendo Paulo contextualmente, dentro do fluxo de uma carta, e a gente vai ver como a gente chega nesse verso e do que ele está falando até ele chegar lá. É, pode ser até um susto, né? Tá falando de outra coisa, mas tudo pode naquele que fortalece. Ó, meu. Então, Quem vamos diria? lá. Mas assim, se você está chegando aqui agora, se você ainda não acompanhou os estudos anteriores, volta lá, a partir ali pelo menos do terceiro episódio dessa série, para você pegar o contexto mais amplo aqui, porque a gente está indo verso a verso, basicamente, no estudo da carta de Filipenses. E hoje a gente chega na metade da nossa série, que coincidentemente É o fim de Filipenses. é o fim de Filipenses. E aí, a partir da lição de número 8, a gente já começa Colossenses. Perfeito. E aí a gente vai até a lição 13. Parte da jornada também é o fim, né? Então o Filipenses vai ficando por aqui, mas Colossenses segue, a gente segue com vocês também, viu? Mas a gente ainda tem muito o que desempacotar aqui dos versos 17 do capítulo 3 até o final do 4, que é o final da carta, no verso Perfeito. 23. Então tem muita coisa bacana aqui ainda. Então esse episódio número 7 ainda tem muito para entregar pra gente, com o título de Uma Cidadania Celestial. Olha só, Tá uma certo? cidade nanda. Cittadinanza, que é italiano. Italiano. É romano, né? Paulo era romano, italiano. Tá tirando da telesfia. Acho que ainda falavam latim na época, né? Mas... Falava latindo? É. Ah, não entendi. Ó, menos aí, tá? Pega leve. Pega leve. Mas enfim, vamos lá então começar essa lição. E, antes da gente começar, Não esquece. a gente não dá cidadania aqui, Não. mas a gente garante membresia Pronto. com você se inscrevendo no canal, tá certo? Se você ainda não é inscrito, faça parte aqui da nossa cidadania de cristãos cansados. Isso, Aqui deixa deu o seu pra like também, viu? Não esquece. Exato. Eu sei que você tá cansado da maioria das coisas, mas não custa nada ir lá e dar um joinha. Porque, assim, parece uma coisa boba, mas o joinha faz uma diferença muito grande, porque quanto mais joinha, mais o YouTube entende que é um conteúdo interessante, tem gente gostando, e ele fala assim, você tem gente gostando, mais gente pode gostar. Isso. E se você não gostou, é importante dar o dislike, porque ele também fala a mesma coisa. Mais gente não gostando, mas a gente pode não gostar, e manda também. Exatamente. O que importa é o engajamento para ele. Não e existe, não existe propaganda ruim, né? Não, exatamente. Tá bom? E querendo aí compartilhar o seu pensamento, o seu insight sobre a lição, seja muito bem-vindo também, que esse é um espaço aberto para você deixar aí o seu comentário. Tá certo? Então vamos lá, capítulo 3 de Filipenses, a partir do verso 17, lembrando que a gente encerrou a lição anterior com Paulo falando o seguinte, olha, tem gente aí tentando perverter o evangelho, Os cães. os cães, Cães. os caras se mutilando aí, achando que estão abafando diante de Deus, só que se for para comparar currículo, o meu é melhor. Minha árvore genealógica é mais longa. Só que mesmo eu tendo todo um currículo para me engrandecer, eu não acho que isso é nem de perto o suficiente diante do que Deus fez. Perfeito. Então o que eu quero mesmo é jogar tudo fora, que eu fiz, e Dar descarga, né? A gente dar falou sobre isso. descarga e foco em Cristo. Focar em Cristo, manter os olhos fixos nele para ser achado nele. Então assim, esqueço o que ficou para trás, prossigo para o alvo, e ele termina dizendo, olha, todos nós que alcançamos a perfeição, a gente deve, de fato, ver as coisas dessa forma, né? E ele fala, se alguém ainda está faltando entendimento em alguma coisa, não está conseguindo entender direito, ainda pede a Deus sabedoria. Isso também é perfeição. Pede a ele para complementar aquilo que te falta. E a gente vai vivendo, e aí a gente terminou assim, né? A gente vai vivendo no cristianismo de acordo com aquilo que a gente já alcançou. Perfeito. Essa é a perfeição, literalmente, perfeito. Isso é perfeito. Entendeu? Então, é viver de acordo com o grau que você alcançou de conhecimento de Cristo Jesus. E aí, então, ele vai falar pra gente
no verso 17, olha, na dúvida, Dê seta. dê seta é importante. Não faz parte da ultrapassa também, perfeição. na dúvida não ultrapassa. É assim que fala. Verdade. É assim. Mas na dúvida dê seta é complicado também, porque às vezes pode indicar que vai entrar, o cara acha que você vai entrar, não É entra. que você tá fazendo igual o Ronaldinho Gaúcho. Toca pra um lado, olha pro outro. Ah, entendi. Entendeu? Então tá certo. Vamos Mas ler então, o texto. Não verso é 17 então. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Então assim, Pois basicamente... muitos. Eu Oi? vou ler depois. Vai. Muitos. Não, ele fala assim, ó, o padrão que a gente apresentou pra vocês. Então assim, ó, você tem o padrão dos caras que ficam tentando viver de acordo com a carne. E esse padrão é muito baixo, porque eles ficam se mutilando. E se Ele comparando fala- com os piores. Aí ele fala do padrão real, que é o alvo, que aí esse é inalcançável, mas é ele que tem que olhar aqui, né? Então ele se coloca como padrão agora, porque ele não fala que o padrão é Cristo, Uhum. nesse sentido. Sim, ele fala do Ele alvo, fala que né? nós somos o padrão. Sim, Mas perfeito. nós quem? Nós que vivemos como quem o padrão é Cristo. Perfeito. Então assim, sim, Cristo é o padrão final. Uhum. Mas o padrão de vocês não deve ser aqueles que buscam viver pela carne, mas aqueles que estabeleceram Cristo como padrão. Uhum. Então, eu, por exemplo, eu não julgo que eu já cheguei lá, mas eu julgo que todo dia eu tô andando em direção até lá. Sim. Então, me imite nesse sentido. Não é para me imitar no sentido do aquele fariseu que, ó, meu currículo aqui. Aham. Me imita no sentido do seguinte: eu não considero que eu cheguei lá, mas eu considero que todo dia eu tô me esforçando para continuar andando em direção a Cristo Jesus. É isso que você tem que me imitar. A imitação tá muito mais naquilo que motiva Paulo do que naquilo que Paulo faz de fato, né? Isso. Então, tipo, o meu alvo é Cristo. Me imite em colocar Cristo como sendo o seu alvo, esquece o que passou, avança para ele, que esse é o objetivo. Então ele retoma aqui a ideia de unidade. Olha, sigam Uhum. unidos no meu exemplo. Ou seja, todos vocês em comunidade vivam com esse exemplo que eu estou estabelecendo para vocês, que é o quê? Esse padrão. Deixar para trás e seguir rumo a Cristo Jesus, buscando conhecê-lo cada vez mais e viver nele, pela perfeição dele e a obra do Espírito Santo através dele, em mim, na minha vida e tudo mais. Esse é o padrão Perfeito. que a gente deve buscar. Verso 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, olha só, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o próprio ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Pode ler um também. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Muito bom. Interessante, né? Tipo, a carta ela é uma carta, ela não se importa com versículos e capítulos. Não é, ele segue, Você né? vê que ele abre um novo capítulo, mas basicamente o Era a parágrafo continuação, dele ainda tá ali, né? Ele vai falar de Perfeito. outra coisa agora no verso 2 e tal, mas basicamente, assim, vamos lá, o que ele tá colocando aqui, né? Ele estabelece, então, ele como padrão, nesse sentido que a gente explicou, Ele sendo o modelo, né? baseado, de novo, em tudo aquilo que a gente falou na lição Uhum. passada e no começo do capítulo 3 Sim. até aqui no verso 16, né? Então, é esse padrão que vocês têm que buscar. Aí ele fala assim, ó, só que, infelizmente, com lágrima nos olhos, triste, Uhum. Chorando. eu vou reafirmar o que eu acabei de falar pra vocês. Tem gente entre nós que não tem esse padrão. Sim. Ele estava falando basicamente de dois modelos, né? O modelo que ele é e ele segue, que é Cristo, cujo alvo é Cristo, e o modelo que esses falsos obreiros, esses cães, esses mutilados, eles fazem. E esse modelo deles levam eles a serem inimigos da cruz. E, cara, como é forte essa frase. Imagina alguém falar isso pra você. Imagina, assim, loucura. você pega Paulo, né? Paulo tá lá perseguindo a igreja por zelo que ele tem pela verdadeira religião, Uhum. Que ele acha que é verdadeira, né? que é a verdadeira religião na cabeça dele ali, o Isso. judaísmo. Uhum. E aí alguém chega pra ele e fala assim, você é inimigo do judaísmo. Você é inimigo de Deus, né? Você é inimigo de Deus. Jesus falou isso pra ele mais ou menos, né? Ele perguntou, por que você me persegue, né? Ele falou, eu? Quem sou eu pra te perseguir? Porque ele, quando Paulo tem a visão, ele não tá vendo Jesus Cristo da cruz, ele tá Não, vendo Deus. exatamente. Tipo assim, Deus no sentido, né? Uhum. Toda a glória dele. Então ele fala assim, não é esse carinha que morreu na cruz ali, tal, esse ser humano tá vendo? maldito que tava no madeiro. Perfeito. É o próprio Deus glorioso lá no céu. Então assim, Deus, mas por que o senhor tá contra ele? Não, Eu contra ti, não. eu tô fazendo isso aqui
por causa de você, né? Não. E o que ele era é o que também esse pessoal está sendo, né? Inimigos da cruz. Então, eles estão fazendo o evangelho, pregando o nome de Cristo, mas ao mesmo tempo, por causa que a sua pregação é baseada em obras, eles são completamente contra a cruz. Porque nessa pregação de obras, eles estão eliminando o que a cruz trouxe, né? Esse mérito do sacrifício de Cristo. Eu mencionei um pouco disso na semana passada, mas essa ideia, tipo assim, não, Jesus veio, encarnou, passou 30 anos vivendo essa vidinha sem vergonha, que é a vidinha do ser humano pecador. Não que ele fosse pecador, mas aquilo que nós, como pecadores, causamos na nossa vida, ele enfrentou também, né? Dor, fome, Sim. sofrimento, abandono, angústia, inveja, ódio, ignorância, tipo, desprezo, tudo isso aí, ele passou. Perfeito. Pra ir lá, ser cuspido, maltratado, xingado, batido, açoitado, preso, ressuscitou, foi pro céu, tudo isso pra chegar e falar assim, Jesus, senta lá, porque agora é com o pai aqui, ó. deixa aqui comigo, Eu sei mando que bem. você fez sua parte morrendo vergonhosamente, mas olha aqui essa minha dieta, olha aqui essa roupa aqui que eu tenho que vai tipo, se mostrar o que é modéstia cristã, olha aqui o meu extrato do dízimo. Olha a minha fidelidade ao dia do sábado. Olha só, que beleza. Inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Mas peraí, Isaac, de novo você com essa conversa usando exemplos positivos para algo negativo. Por que você está falando que alguém que guarda o sábado fielmente é inimigo da cruz de Cristo? Alguém que é o fiel dizimista é inimigo da cruz de Cristo? Não, eu não estou falando que alguém que guarda o sábado fielmente é inimigo da cruz de Cristo. Estou falando que o inimigo da cruz de Cristo é o cara que pega a sua guarda fiel ao sábado e fala, Jesus, isso daqui vale tanto quanto o seu sacrifício na cruz. Perfeito. Isso é ser inimigo da cruz de Cristo. Sim. É você colocar a coisa no lugar errado, né? Inclusive coisas boas podem ser pecados se você colocar elas no lugar errado. Se você pega de fato a sua guarda do sábado e começa a usá-la como uma arma contra aqueles que não guardam o sábado, ou contra aqueles que não conseguem fazer tão bem e performar tão bem quanto você está fazendo mal. E Paulo fala disso no verso 19. O destino deles é a perdição e o Deus deles é o próprio ventre. Então, eles se satisfazem a si próprios, né? O mundo grego, ele enxerga o ventre, o baixo ventre ali, né, como o centro das vontades, né, da volição. Sabe aquele seu desejo mais profundo? E não é só pra comida, pra qualquer coisa. Aquela coisa que vem do seu íntimo, assim, cara, que vontade de tal coisa. É isso que ele tá falando. Veio das entranhas. Então, esse sentimento é a divindade que governa a tua vida. Você vive pra si próprio. Basicamente é isso que ele tá falando. Sim, ele ainda fala, né? A glória dele está na sua infâmia e ele só se preocupa com as coisas da terra. E essa ideia, tudo que você faz só para parecer ser melhor do que o outro, só para ganhar glória, prestígio aos olhos dos outros. Então você não tá pensando numa glória celestial de fato. Tudo que você tá fazendo é para aqui e para agora. Você acabou de me lembrar de novo, né? Tipo, cara, Paulo, assim, é muita coincidência, né? Parece que tudo que Paulo fala é Jesus. Ou é Jesuicidência? Parece que tudo que Paulo fala, Jesus já falou, né? Não é? Mas aí você falou, eu acabei de lembrar, né? Quando Jesus fala assim, então, sabe esses caras, os fariseus, que eles ficam fazendo essas longas orações em público e mostrando que jejuaram, então que eles fazem aquela cara de esfomeado, sem ter lavado o rosto, assim, com aquelas roupas maltrapilhas, e fica andando em público, assim, pra todo mundo ver. E aí todo mundo fica assim, cara, esses caras... Estão sofrendo. Esses caras aí estão perto de Deus. Eles estão perto de Deus. Olha como é que eles são. Sabe, olha que pessoa assim, firme, zelosa e tudo mais. Jesus fala assim, então, eles já receberam a recompensa deles. Qual que é a recompensa deles? Tapinha nas costas e cara, você é bom mesmo, hein? Essa é a sua recompensa. E isso é fútil, Elogios né? terrenos. Olha, isso é muito fútil. Parabéns, bateram nossas costas e falaram assim, cara, você é uma boa pessoa. Beleza, essa é a sua recompensa. Ele troca o céu por um elogio de alguém que é tão poeira quanto ele. Exato. Então, tipo assim, quando eu comparo a minha santidade, a minha performance, a minha perfeição com a pessoa que está do meu lado, eu vou me sentir superior. Sim. Só que quem é que vai bater nas minhas costinhas? A pessoa que eu considero inferior. O inferior vai me elogiar. Fala assim, cara, você está recebendo elogio de alguém que você considera inferior na comparação. Tipo assim, ou seja, você está recebendo elogio superior. Tipo assim, aí eu falei, não, mas eu quero elogio de Jesus. E Jesus tá falando assim, então, só que não vos conheço. Só que aí eu tenho que comparar o que você fez com o que eu fiz, né? Aí fica difícil. Aí, tipo assim, aí não falei, deu. Legal, cara, parabéns com o seu carrinho de brinquedo aí, com a sua maquete de perfeição, isso aí, tipo... Não vale nada. Então Paulo tá falando assim, olha, essas pessoas que elas vivem essa performance exacerbada, elas basicamente estão vivendo para si. E esse é o grande problema que a gente retoma da discussão passada. Essa busca de performance diante de Deus, no fim das contas, é sobre mim. Sim. E essa ideia de, eu
eu ser salvo, eu querer minha salvação, no sentido de fazer as coisas para obter essa salvação, no fim é sempre um pensamento egoísta. Só que, qual que é a grande questão, Leoni? E eu acho muito bonito quando você vê a teologia bíblica como um todo. Porque o que leva o ser humano ao pecado? É o egoísmo. Ou o orgulho. Você pode colocar um pacote autopreservação, ali, né? eu chamo de autopreservação o pacote, mas você tem, tipo assim, são os 3 pecados básicos que eu acho que João coloca lá como destacados, Sim, sim. os olhos, soberba da vida, que é orgulho, soberba, soberba, orgulho, que é a mesma coisa, né? Orgulho, vaidade e o egoísmo. Tá. O egoísmo. Então, assim, é você, Adão e Eva ali, falam assim, é o seguinte, ser Deus não me pertence, mas eu quero pra mim. Gosto dessa ideia. Eu gosto dessa ideia. Então, com o egoísmo e o orgulho, eu pego algo que não é meu, eu usurpo algo que não é meu, e Paulo vai falar lá em Filipenses 2, né, que Jesus faz o contrário, mesmo tendo direito àquilo que é dele, ele abre mão disso. Exato. Então você vê, ele faz o caminho contrário, ele abre mão do que lhe pertence. O ser humano não, ele quer o que não lhe pertence. Então, mediante esse egoísmo de pensar em mim, eu introduzo a força espiritual maligna do pecado no mundo. Como eu espero que agora o remédio para curar o egoísmo do pecado seja o próprio egoísmo, né? O próprio egoísmo, o próprio orgulho. Isso é interessante, né? Quando a pessoa ela tem esse egoísmo e esse negócio dessa salvação pelo que ela faz, ela começa a olhar para a própria divindade como sendo alguém que trabalha para ela. E ela começa a criar para si um ídolo. E própria, usando a Bíblia, adorando o Deus que habita nos céus, ele faz um ídolo para si. E esse Deus que ele adora não é o Deus do céu, é ele próprio. Porque é como se fosse um espelho, ele está olhando para ele mesmo aqui, ele está adorando a si mesmo. E esse jogo é um jogo que cria abominações, umas aberrações muito grandes no próprio cristianismo, né? Se você olhar na história como um todo, o que o cristianismo foi forçado a se tornar e como as pessoas usaram ele para jogo de poder, para controle, para domínio, para destruição, é tremendamente bizarro isso. Então ele fala, olha, esse tipo de vida que vive só para si, cara, essa é uma vida terrena, é justamente a vida de todo ser humano pecador. Só que você trocou os objetivos, como por exemplo, ter um bom emprego, você trocou por ter um bom cargo na igreja. Você trocou o objetivo assim de ser vaidoso com roupa, com brinco, com relógio de ouro e tal, você trocou por ser reconhecido no meio da sua igreja, da sua comunidade, pelos outros. Né, com tapinha nas costas. Vamos combinar, né? Acho que eu preferia que a pessoa abandonasse logo o negócio, pulasse logo o barco. Cara, eu acho que se for pra ser feliz com as coisas desse mundo, seja feliz com as coisas desse mundo. Você vai limitar a sua felicidade terrena e também não vai alcançar a felicidade celestial. Você vai ficar ali no meio termo medíocre, na acepção do termo. Boa palavra. Então, assim, ou você vai, assim, tipo, usufruir o que esse mundo tem a usufruir, ou esquecendo aquilo que ficou pra trás, prossiga pro alvo. Né? E então, que Paulo ele vai fazer até um jogo aqui, né? Enquanto ele só se preocupa com as coisas terrenas, ele fala, nossa pátria não está aqui, mas está nos céus, né? Essa cidadania celestial, de fato, né? Não é desse mundo, a gente tem que pensar em coisas maiores, coisas superiores, as coisas de Cristo. E aqui, de novo, isso está dentro do contexto de Filipe. Né? Porque Filipe, embora, a gente falou isso na introdução, né? Filipe não era ela não ficava na Itália, mas era uma cidade reconhecidamente romana, apesar dela ser lá na Macedônia. E quem nascia lá ganhava cidadania. Você nasceu lá, automaticamente você é cidadão romano. Isso. Então o filipense, ele era muito orgulhoso com seu status. Perfeito. Porque ele fala assim, eu sou cidadão romano. Por exemplo, você tem hoje, sei lá, a maioria da galera visa o green card americano. Entendeu? Aí vamos dizer que você tem lá, sei lá, Honduras. Agora Honduras é uma província americana. Então você nasceu em Honduras, você é americano. Você pode ir e vir para os Estados Unidos normal. Aí o cara nasce em Honduras e fala assim, cara, eu sou americano. Beleza. É mais ou menos isso. Sim, exatamente. Entendeu? Então o cara fala assim, esse povo aí dos cidadãos, não, eu sou cidadão romano, eu tenho os direitos, as prerrogativas. Paulo joga na cara dos caras lá quando ele é preso, não, eu sou cidadão romano. Eu sou romano. Então assim, eu tenho privilégios que vocês não deveriam estar me tratando assim e tal. E Paulo fala assim, então, essa galera que fica se orgulhando das coisas que essa população, mas essa cidade, esse mundo tem para oferecer, que não tá falando só de Filipe, mas do mundo como um todo, que é o quê? Ou então essa diversão do estômago, ou então essa coisa do tipo assim, de novo, a conquista da carne, de tentar alcançar as coisas pelo método terreno de fazer as coisas. Eu falo assim, então, essa não é a nossa cidadania.
Vocês são cidadãos de algo superior. Ele está falando, que é o título da lição, de uma cidadania celestial. Então, tipo assim, e aí isso me lembra agora de novo, quando Jesus, de forma tão brilhante, nos ensina a orar. E ele fala assim, o que é o venha a nós o teu reino? O que significa pedir que o reino de Deus esteja entre nós? Que a gente quer o reino de Deus. Sim. E principalmente em Mateus ali, o reino de Deus é a grande coisa que está o tempo todo presente ali nas palavras do evangelista, né? Uhum. O reino de Deus, o reino do céu, tudo mais. O reino de Deus E está Jesus entre fala, nós. o que é o reino de Deus entre nós? E aí ele fala, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Então o que significa trazer o reino de Deus até nós? Se o reino é o lugar onde as leis daquele rei regem a população, quando eu começo a viver em um determinado lugar as leis de um reino, é como se aquele reino agora tivesse soberania, né? Sim. Ele expandiu suas fronteiras por ali. Então o reino veio até ali, ele expandiu suas fronteiras. Por quê? Porque ali na terra, naquele lugar, está sendo feito de acordo com aquele reino. Perfeito. Então aqui na terra, na minha vida, na minha comunidade, na minha igreja, na minha vizinhança, no meu trabalho, na minha família, as coisas são feitas como elas são feitas no céu, com sacrifício, com amor, Com serviço, entrega, né? com serviço, e não tentando servir o meu próprio estômago. Uhum. Tentando trabalhar para mim mesmo e para aquilo que eu vou alcançar para o meu próprio usufruto. Perfeito. E aí, nossa cidadania então está nos céus, de onde esperamos, e aí, ansiosamente, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ou seja, esse rei, esse governante que finalmente virá, e pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Né? Essa ideia de colocar todas as coisas debaixo do seu domínio é uma imagem que, claro, é uma imagem comum, mas também lembra a gente alguns salmos, né? Sim. Tipo, alguns pedaços do salmo, colocar finalmente os inimigos debaixo dos seus pés, aquela Salmo coisa 110, toda. bem bonito. Exato. Então é justamente essa ideia que ele está falando, assim, a nossa cidadania está no céu, na qual Cristo é o rei. Sim. E a nossa expectativa é que esse rei virá para nos governar. Isso é legal, né? Se você recebe essa cidadania celestial, a ideia é que você viva como esse cidadão do reino dos céus aqui também. Se esse reino veio para cá e está sendo expandido para cá agora, você não vai ter uma dupla cidadania, né? Então você não vai viver aqui, não, aqui é a terra, vamos viver aqui, quando eu for para lá eu vivo lá como deve ser. Não, você começa a viver esse reino aqui e agora. Então, assim, pegando de volta aquela discussão de, mas então quer dizer que eu não devo buscar a santidade, quer dizer que eu não devo seguir a lei de Deus. Cara, a lei de Deus é a lei do nosso rei. Ele é o nosso rei, ele nos governa. Por que eu devo obedecer o que ele fala? Porque ele é o meu rei. Sim. O que a gente está discutindo aqui nem é se você deve buscar a santificação ou não, fazer essas práticas, não. É só como colocar no lugar certo as coisas. Então não é fazer essas coisas para ganhar algo, né? É porque você ganhou algo que você vai fazer isso, com uma forma de gratidão, em amor, em resposta, em obediência, né? Porque eu sou um cidadão do céu desde já, por causa do que Cristo fez, eu vivo aqui na terra como as coisas são feitas no céu. Perfeito. Essa é a ideia. Então, assim, eu vivo de acordo com a lei do reino a qual eu pertenço. Paulo está falando, esses caras, eles fingem guardar a lei desse lugar, ou eles até guardam. Eles têm uma carteirinha escrito cidadão do céu, mas não são, né? Mas não são. Tipo assim, o que eles têm só é mutilação. Entendeu? Então, assim, eles estão o tempo todo aqui tentando alcançar as coisas dessa terra com alguma metodologia ali de religiosidade. Exato. Mas o objetivo final é o rei desse mundo. Então, tipo assim, o que as pessoas desse mundo estão atrás? Fama, De novo, poder, glória. Que são aquelas pessoas, Sim. é o egoísmo, o orgulho, né? A vaidade ali e tal. Então é isso, é a glória, é o status, é isso que eles estão querendo. Exato. Só que eles fazem isso pela religiosidade. O outro cara lá de Roma, da Grécia, sei lá da onde, ele faz isso, tipo, com o trabalho dele. Política, com a poder política, e tal, com a guerra, arte. exato. Você tá fazendo as mesmas coisas que ele, mas pela religião. Que nem é tão legal assim. Tô brincando. Tem jeitos melhores de conseguir. Exato. Né? Melhores aqui no sentido, né? Já que seu foco é a terra, tem um jeito mais fácil de conseguir isso e Exato. lá a terra. E ele transformará nossos corpos humilhados, tornando semelhantes ao seu corpo glorioso. E aqui está a grande esperança da santidade cristã. Por que eu posso esquecer das coisas que ficam para trás e prosseguir para o alvo? Porque se o alvo é Cristo, quando eu finalmente tiver esse alvo na minha vida, quando ele finalmente vier e estabelecer o seu reino de uma vez por todas, cara, não importa se nessa jornada eu terminei na metade ou terminei lá no final. Se eu tô olhando aqui pro alvo, ele vai vir. É ele que tá vindo. Ele quem completa essa obra, né? Aquele que começou a boa obra e lá completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aí o dia de Cristo Jesus chega, é isso que ele tá falando, e o que ele faz? Ele transforma o nosso corpo.
Ou seja, aquilo que faltou na nossa jornada, ele completa. Exato. E eu acho isso legal, né? Porque às No vezes... caso é tudo, tá? Então, os seus passos aqui não foram muitos, não. Mas eu dei todos que eu podia, pois é. Na métrica do céu foram 2 passos. Tipo assim, você sabe que lá na Paraíba, em João Pessoa, é o ponto que tá mais perto da África. Sim, Brasil, sim, tô ligado. Só que ainda são, tipo, 2.000 e alguns quilômetros. Uns 2.300. É mais ou menos isso a métrica. Aí, tipo assim, vamos sair de Cabo Branco, João Pessoa, a gente vai nadando, entendeu? E aí Jesus vem voando nos encontrar. A gente vai nadar o quê? 1, 2, você nada pra caramba, você vai nadar 15 quilômetros. Nossa, é bastante coisa, viu, 15 quilômetros. Então, de 2.600, sei lá, não sei o que lá. E aí Jesus encontra a gente no meio do caminho. No meio do caminho é demais, ele encontrou em João Pessoa ainda. Mas diga, você ia falar. Eu acho legal quando a gente fala sobre o céu, a gente às vezes vê isso como uma recompensa, né? Uma recompensa daquilo que você fez nessa terra e tudo mais. Só que muitas vezes na linguagem bíblica nem é como uma recompensa, é muito mais como um presente. Porque não é o que você merece, é o que você recebe por misericórdia e graça. E aqui ele fala, inclusive, que a gente vai subordinar, né? Tipo, é como se a gente recebesse esse presente agora, a gente pega esse presente e joga no pé de Jesus. Fala, Jesus, é por ti, né? Nem por mim, né? Até a irmã White tem uma visão bonita disso, né? Que é o pessoal coroado no céu, eles vão pegar as coroas e jogam aos pés de Jesus, né? Afirmando que essa coroa não é deles, mas é dele, né? É de Jesus. Então, se submetendo, de fato, aos pés dele, né? Então, acho isso bem bonito. Você entender que o céu não é só uma recompensa que você vai receber porque você não fez nada, mas muito mais um presente em misericórdia pelo que ele fez, faz e vai continuar fazendo por você. E tem ainda outro detalhe do que é esse presente de graça. Porque o que é o exílio do pecado? Nós vivíamos no reino de Deus. Você pode chamar de céu, você pode chamar de Éden. Fomos expulsos, né? É a mesma coisa, está intercalado, ele está interpolado, né? E a gente sai, a gente é exilado, expulso daquilo ali, por quê? Porque a gente falou assim, sabe as regras desse lugar? Não queremos viver de acordo com elas. Quem manda que sou eu. Aí, então vai mandar outro lugar. Aí Jesus vem e fala assim, então, deixa eu mostrar pra vocês como se vive lá. Vocês esqueceram que vocês estão muito tempo fora. É assim, ó, sacrifício, entrega, serviço, amor, é isso aqui. É isso que vocês querem? Queremos. Não sabemos como voltar. Pô, me segue que eu levo vocês Começa lá. A nadar aí, então. Me segue que eu levo vocês. Tipo, mas o que é então esse ir pro céu? Não é ser salvo do inferno. Não. É voltar pro Éden. É voltar a viver daquilo que a gente vivia antes. O quê? Imagem e semelhança de Deus, submissos à vontade dele. Perfeito. Então a gente, você falou mesmo, a gente enxerga o céu como as férias. Então assim, esse cara, férias porque assim, esse cara que é o cão, que é o falso circunciso aqui, sim, ele fala assim, eu vou performar o máximo nessa terra para que quando eu chegue no céu, eu tire férias do que eu tô fazendo aqui. Ele não enxerga o céu como continuidade, né? daquilo que ele está se tornando aqui. Então, tipo assim, eu não faço essas coisas porque eu quero me tornar a pessoa que faz essas coisas. Eu faço essas coisas para ser recompensado, tipo assim, ok, quando eu finalmente posso parar de fazer essas coisas e finalmente ter o que eu mereço. Entendeu? Nas palavras de Pedro para Jesus, por exemplo, Senhor, 7 vezes tá bom? Aí Jesus fala, meu filho. Nem 7, nem 70, 70 vezes 7. Basicamente, quando Pedro fala quantas vezes deve perdoar, ele não tá perguntando quantas vezes ele deve perdoar. A pergunta real é, quando finalmente eu posso parar de perdoar? E dar o que esse desgraçado merece. Dá um tapão na cara dele. E nessa fala você já percebe quão problemático ela é, né? Você quer ser fiel a Deus só para você poder parar de ser fiel a Deus e fazer o que você quer fazer. Tipo, que pensamento é esse? É o pensamento desse mundo, desse terreno, plano terreno. Exato. Não foi tipo pergunta, mas que bizarro é esse pensamento, né? Quão tremendamente estranho esse pensamento. Quando, na verdade, você ganha cidadania celestial para você começar a viver aqui para continuar vivendo lá. A ideia de quando você encontrar Jesus é você reconhecer ele como aquilo que ele já é para você. Não é tipo uma coisa nova, claro, vai ser novo, vai ser melhor, glorioso e tal, mas é você olhar para ele como o que ela já é, seu salvador, seu redentor, né? O seu Deus de fato. Exato. E aí, o verso 2 aqui, basicamente, ele vai citar alguns nomes legais. Ele vai falar de Evode e Sintique, que eram 2 líderes da igreja, que ajudaram Paulo ali na pregação do evangelho e tal, mas por alguma razão agora elas estão meio que brigadas. Entendi. Elas estão meio desentendidas e tal, então Paulo... Basicamente, assim, toda essa teologia, esse evangelho de Paulo para falar assim,
Portanto, vocês duas, para de brigar. Ele fala do sacrifício de Jesus, do testemunho de Timóteo, dele mesmo, dos pregadores da falsa circuncisão e tudo mais, para chegar aqui e falar assim, ó, eu vou de síndico, para de brigar. Vamos lá, galera, não é assim que a gente gosta. A luz do evangelho. Mas eu acho muito bonito isso, porque cada carta, Paulo, ou ele vai tratar do mesmo problema ou de problemas diferentes. O mesmo problema trata quase sempre lá, mas uma ou outra igreja tem problemas diferentes. E já percebeu que o problema que tratava lá é o problema que trata hoje, né? A humanidade avançou, mas, assim, tem sempre o mesmo problema, que é esse da coisa das obras, isso aparece em quase todas as cartas, e tem esses problemas pessoais da comunidade, uma pessoa específica, uma liderança, e Paulo sempre trata desses pecados à luz do evangelho. Perfeito. Desses problemas, ele conserta isso à luz da cruz, do que Cristo fez. Então, ele fala assim, olha, vivam em harmonia, não fiquem se desentendendo. Esse pensamento, essa unidade no serviço deve estar em vocês. Entendeu? Então, assim, pelo bem da própria comunidade e tudo mais, o nome de vocês está no livro da vida, então parem de ficar brigando ali e tudo mais. Vocês já lutaram comigo aqui por causa do evangelho e tudo mais. E aí, verso 4, lê pra gente. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Então, assim, já que a nossa pátria está no céu e a gente aguarda ansiosamente pela vinda do nosso rei, alegria. Alegrem-se. Viva de forma alegre, tipo, parem de brigar. Pare de ficar brigando e tudo mais. E seja a moderação, ou a amabilidade, ou a piedade de vocês, piedade, é a vida divina. Sim, essa forma de você viver o seu relacionamento com os outros, que isso seja uma forma de pregar também o evangelho, né? Sim. E assim, para o que vive o cão? Tapinha nas costas. Exato. Você quer para comer osso, não é tudo? Também. Tapinha nas costas. Ele vive pro estômago, né? Isso. Mas o cidadão celestial, ele vive para glorificar o Pai que está no céu. Então, quando ele olha para essa pessoa, ele fala assim, cara, essa pessoa é tão amável que não tem uma razão humana para explicar como ele é amável. Tem que ter uma explicação divina. Exato. Tem que ter uma explicação maior do que isso. Porque, cara, olhando para esse mundo, um ser humano não vive desse jeito. Esse rapaz é estranho. Entendeu? O que a gente mais ouve hoje na sociedade, nas redes sociais, é tipo assim, olha, cara, o cristianismo é um negócio bonito, né? Todos deveriam buscar algo assim. Ué, se cristão é isso, eu prefiro ser ateu. Qual a frase que a gente mais escuta? É bizarro. Entendeu? E quando a gente escuta se ser cristão é isso, eu prefiro ser ateu, a gente se ofende. Lógico, nossa. Em vez de entender assim, cara, onde tá o problema, né? De testemunho que eu tô dando para as pessoas. Né? Pedro vai falar pra gente ter cuidado para não dar um falso testemunho pros gentios. Para envergonhar o nome de Deus quando eles olham para nós. Né? Então, esse cuidado que a gente deve ter de mostrar essa amabilidade pro mundo, de novo, não é para ter tapinha nas costas, mas é que, como Jesus fala, para que os homens vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai que está nos céus. Exato. Esse é o objetivo não é para final. glorificar você, viu? Mas é o Pai. Ele ainda fala, né? Perto está o Senhor. Esse perto está o Senhor, acho que tem duas formas básicas de você entender isso, né? Perto ele está porque ele está perto de você de fato, mas também o reino dele está chegando, né? Isso. Então você tem que fazer isso como uma forma de glorificar a ele, para que mais pessoas vejam e também possam estar junto contigo nessa de esperar o Senhor, né? Verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É interessante porque, de novo... Tá lembrando de Jesus de novo? Foi que você sabia? Ah, não, porque eu não andei ansioso por coisa alguma, eu já ouvi isso antes em algum lugar. Mas sabe o que é o mais interessante quando você faz a intertextualidade? Gosto dessa palavra. É você pegar o que está em volta do outro texto que essa frase foi citada. E lá, quando Jesus ele tá falando, né, lá no Sermão do Monte... Sobre ansiedade, né? Ele tá falando sobre ansiedade, olha, quem é que, por mais que se preocupe, pode adicionar um fio de cabelo a mais na cabeça, tudo mais, então, olha pros passarinhos, né, eles não se preocupam com o que vão comer amanhã, mas... Se vestem melhor que Salomão, os lírios do campo, assim, né? E aí ele fala assim, olha, não fiquem preocupados, ansiosos com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão, não sei o que lá, porque são os gentios que se preocupam com essas coisas. Os pagãos. Sim. Mas algumas pessoas falam pagãos. Porque são os descrentes, os que não creem em Deus. Ou seja, a ansiedade e a descrença em Deus, segundo Jesus, é porque, na verdade, você é um pagão, você não acredita nele. Sim. Aí ele fala depois, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas importantes, né? Estas coisas serão acrescentadas. Ou seja, quando você confia em Deus e vive buscando as coisas dele, ele vai suprir aquilo. Então, tipo assim, ele fala que, olha, você tem alguma necessidade, tem alguma coisa, apresenta diante de Deus, com oração, com súplica.
agradecendo pelo que ele já fez, tudo mais, apresenta seus pedidos a ele, mas não fica ansioso, porque a ansiedade que não naquela doença que a gente tem. Sim, não é um problema. A ansiedade, tipo assim, será que Deus vai fazer isso? Será isso. E aí você... Essa preocupação demais por coisas do futuro, né? Aí Deus te promete um filho, você fica tão ansioso pro filho que você vai lá e dorme com a escrava. Pressão. Acontece, né? Lição passada, hein? Se você não viu, volta lá pra ver. Intertextualidade de lição. Vai lá. E eu acho legal porque ele fala pra você colocar em Deus as petições e tudo mais, mas ele não fala que Deus vai fazer isso. Não fala que Deus vai retribuir, mas ele fala que ele vai dar paz. E a paz de Deus que guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, tipo, muitas vezes o que você precisa nem é o que você tá pedindo. Você precisa é a paz de Deus. Porque às vezes a gente tem essa coisa, né? Que eu vou orar e Deus vai me abençoar. E Deus vai me abençoar e eu vou pedir. Só que se ele não abençoar, ele vai te dar uma coisa melhor que a paz dele. E a paz dele, e aqui Paulo vai trabalhar depois aqui na continuação do texto do verso capítulo 4, é que onde você estiver, passando a situação que você estiver passando, humilhação ou provação ou coisa boa, ainda assim você está tranquilo, porque você tem a paz de Deus. Porque ela excede todo entendimento, ela vai dentro da nossa razão, né? Então, assim, mesmo o meu raciocínio mais intrincado, mais rebuscado, complexo, elaborado, só vai me gerar ansiedade. Exatamente. Mas a paz de Cristo, ela excede isso, ela é maior, porque ela vem de alguém que sabe tudo, conhece tudo. E se eu sei que ele sabe tudo, conhece tudo, então, de todos os finais e possibilidades, ele sabe a melhor de todas, e ele tem interesse de me fazer isso, por que eu vou ficar ansioso? Confia, filho. Porque, tipo assim, se ele quer Deus, esse é o melhor resultado que ele pode me dar, por que eu acho que eu me preocupando, vou conseguir um resultado diferente? E aí que ele vai falar depois, porque essa paz ela vai guardar duas coisas, o nosso coração e a mente. E aí ele vai falar também sobre o que tem que estar na nossa mente, que é o verso 8. Eu acho Paulo legal porque ele é um rapaz meio prolixo, então ele começa um pensamento, aí ele fala uma palavra, e com essa palavra ele vai para outro pensamento e vai indo. Parece aqui, ó. Conversando casualmente. Então, aí tem que falar, como foi que eu cheguei nesse assunto mesmo? E ele fala no verso 8, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, isto ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então esse Deus da paz que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, ele vai habitar numa mente que se alimenta daquilo que é bom, puro, honesto, nobre, justo, perfeito. Adjetivos que a gente também poderia usar para descrever o quê? Jesus? Pode ser, ele existe algum louvor nele, eu acho. Né? É puro, justo, boa fama, é. Claro que coloca Jesus no pensamento. Acho que não sei se Paulo está falando exatamente disso, né? Foi mais uma aplicação. Sim. Mas a ideia é, tipo assim, cara... Não, ele tá citando coisas, de fato, né? Da vida, né? Mas, tipo assim, também essas coisas, elas vão nos direcionar. Claro. Para Cristo Jesus, no fim. Se as coisas são boas, como é que eu sei se algo é bom? Se o fim dela é me levar para mais perto de Cristo. Se tá me afastando, não é bom. É porque acaba que Jesus, ele vira como se fosse a peneira, um filtro de fato, né? E tudo você vai passar nesse filtro. Então, se a coisa passou no filtro, você vai utilizar essa coisa. Por quê? Vamos lá, né? Se você vai beber um suco e vai coar o suco, o que caiu do suco, né? Pelo menos no raciocínio lógico, é uma coisa boa para se tomar, né? Então vale a pena. Se algo que é positivo passou no filtro de Cristo, isso é positivo e bom para sua vida. E a gente gosta de aplicar esse texto para coisas específicas. Filmes, né? Tipo, você usou-se muito isso nas palestras de mensagem subliminar, né? Por que você não deve assistir tal coisa e tudo mais. Mas, assim, serve para filme? Serve, claro, assim. E esse é, sim, um filtro para aquilo que você consome somente. Isso serve para qualquer coisa, na verdade, né? Mas esse que é o ponto. Isso serve, por exemplo, para o que você está comendo, para o seu trabalho. Cara, meu trabalho é neutro. Não, então sai fora. Tem que ter algum louvor no seu trabalho. Mas diga assim, ok, é neutro. Mas você fica querendo matar seu chefe, ou você está numa posição de soberba. Não existe coisa neutra, né? Não existe isso. Ou assim, você está numa posição superior, e aí você fica tão soberbo no seu cargo ali, que você trata seus funcionários como inferiores. Aí você pergunta, a sua posição nesse trabalho, nessa empresa, a circunstância, não o trabalho em si, o trabalho, a função talvez seja neutra, mas a circunstância daquele trabalho, por exemplo, ela tá te levando a ter pensamentos bons, nobres, agradáveis, justos. Tá te aproximando de Deus, tá te aproximando de Deus para ser uma pessoa melhor, um chefe melhor, um funcionário melhor, um cidadão melhor, ou ela tá te levando para um caminho de ser alguém do cão. Né? Ou um cão. Um cão em si. Então, assim, esse é o parâmetro para tudo. Se é amável,
É de boa fama? Há algum louvor? É isso que vai ocupar sua mente. E aí, conforme você for se alimentando dessas coisas, Deus ele vai habitando nisso, vai trabalhar essas coisas na sua mente. E essa paz vai estar com vocês, né? E não é só a paz que vai estar com vocês. Mas o é o Deus da paz vai estar com vocês. Isso eu acho bem bonito, né? Porque às vezes a gente procura as coisas de Deus, mas a gente às vezes não procura Deus de fato, né? Então às vezes a pessoa vai para a Bíblia procurando algo na Bíblia, só que ela esquece de procurar o Deus da Bíblia, né? A Bíblia acaba sendo um instrumento no fim, né? Para você encontrar a Deus. O foco no final é sempre Ele. Então não é só a paz dele que você tem que procurar, não é só as mãos dele, né, que você tem que procurar, mas muito mais a face dele, a presença dele, né? É que nem quando é com a Bíblia, né? A gente tem livros sobre estudo da Bíblia, a gente tem lição de escola sabatina para estudar a Bíblia, a gente tem meditações para meditar sobre a Bíblia. Sim. Aí a gente consome tudo isso, a gente só não lê a Bíblia. Eu acho legal isso, né? Ou não tão legal. Eu acho o que eu vou falar agora. Acho legal o que eu vou falar. Tá. Eu acho muito legal o que eu falo às vezes, sabia? Então, você também acha legal? Fala uma coisa bacana que você vai falar agora. Não é muito bacana. Legal. Eu acho legal no sentido que, tipo, é interessante, acho que é isso, melhor palavra. Tá. Uma coisa que é interessante é o seguinte, às vezes a gente tinha nos colégios, na faculdade, uma semana da Bíblia. Semana da Bíblia. Vamos então enaltecer a Bíblia e falar coisas boas da Bíblia. Ali destaque. Então você colocava uma Bíblia lá, fazia uma decoração bonita, só que ninguém pregava a Bíblia. Se pregava sobre a Bíblia. Histórias de pessoas. Isso, olha só, a Bíblia tem esses fatores interessantes, tantos versos, tantos livros, foi escrito tanto tempo, olha só que bonito. Mas muito pouco se usa a Bíblia na Semana da Bíblia. Isso não é interessante? De um jeito não positivo, mas é interessante. É interessante, é curioso. Então é tão interessante quanto um acidente de carro quando você está na rodovia. A galera não para pra olhar? Você não consegue nem desviar o olhar nesse filme. Você fala assim, caraca, o que aconteceu? Passa devagar pra essa, hein? Interessante, porque chama seu interesse. Exatamente, boa colocação. Chama seu interesse. Chama seu interesse. Então, assim, você fazer toda uma celebração da Bíblia sem abrir a Bíblia... É no mínimo curioso. É golpe. Então, assim, a mesma ideia, Jesus, assim, tipo, a gente celebra tudo sobre Jesus, mas na hora de viver sobre ele. Hora de andar com ele, né? Então, por exemplo, e assim, eu coloco a ideia do culto, o momento do sábado de manhã ali, ou se você não é adventista, um domingo, ou sei lá, o momento que a gente está em comunidade na igreja ali. Perfeito. Tal. Não deveria, mas esse talvez seja o maior termômetro. Porque ali tá tudo afunilado e tipo, é um ambiente criado para isso. Então, digamos assim, esse é o foco. Você vai lá na igreja pro culto. Ali deveria ser o lugar onde você vai se encontrar com Jesus, compartilhar ele com as pessoas que estão ali, né, a sua experiência com ele, as pessoas vão compartilhar a experiência abrir a palavra dele, né? Abrir a palavra dele para falar do que ele nos ensina, mas ali. Aí, assim, qualquer intervalo que dá no meio da programação, e aí, como é que tá o placar dos jogos essa semana? Cara, eu vou conseguir uma promoção muito boa essa semana, tá o meu emprego, vou ganhar Comprei um carro novo. Fiz uma viagem essa semana, sei lá. Já zerou aquele jogo de videogame que você tava zerando? Tem alguma série interessante pra você, lá. A gente conversa sobre qualquer coisa. Aí eu falo assim, não é que seja o problema você conversar sobre essas coisas, mas de novo, é um sintoma, porque se num ambiente controlado, onde tudo está sendo preparado para que Deus, a Bíblia, Cristo Jesus seja o foco, ele não é o foco, como é que é o resto da minha semana? Então, enquanto eu tenho falado dele na minha semana e pensado sobre ele, né? Será que ele ocupa o meu pensamento? Essas coisas boas ocupam o meu pensamento? Então, assim, esse de fato é um filtro. E não só essas coisas devem ocupar a minha mente, como, verso 9, ponham em prática tudo isso. Você também não deságua numa boa prática, que é o que ele já falou antes, de viver de forma amável entre todos, né, para que todos reconheçam quem é Cristo Jesus, né? Então, o que adianta? Então, isso que eu estou falando, ensinando para vocês, coloque em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o que também já tinham feito antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver constantemente em toda e qualquer situação. Também tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês. Então, assim, basicamente, aí a gente tem mais um verso famosíssimo aqui, que muitas vezes a gente não
A gente não lê, no contexto. a gente não lê ele, na verdade, né? A gente só A gente sabe de cabeça já. Tudo posso. tudo É posso. simples. Esse é fácil, Decorar. Qual o seu verso favorito da Bíblia? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que é esse tudo? Não, é tudo. Riqueza, Riqueza. fama, Carro novo. emprego, carro novo, uma Viagem família de sonhos. saudável. Muito. Cura de uma doença que você tá lutando contra ela. Principalmente isso. Porque se ele me fortalece, eu posso também isso aí. Vitória final contra o pecado. No meu time também. Seu time, obrigado. Não, mas uma A vitória do final meu do seu time time. também vale. Vitória do Vasco. Pode dizer também. Não, mas aí é muito difícil. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Enfim. Seja como for, qual que é o contexto que Paulo tá falando isso aqui? Ele começa dizendo o seguinte, olha, eu fico muito feliz em Deus porque vocês continuam me ajudando. Uhum. Parou por um tempo ali, porque talvez vocês perderam a conexão comigo, mas agora vocês conseguiram retomar, tiveram nova oportunidade, e vocês estão me ajudando. Só que aí ele fala assim, ó, e eu não tô falando isso aqui porque eu preciso dessa ajuda. Porque eu sem sou ela- pobre, né? sem ela eu não consigo viver. Não, eu fico feliz porque vocês me ajudam. É muito mais pelo ato de vocês que estão na minha necessidade. E ele vai explicar isso, né? Porque, tipo, se vocês não me ajudassem, ele também não teria problema. Porque eu sei viver tanto tendo muita coisa como não tendo nada. Aqui na NVI ele fala, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. O rapaz é um camaleão. é um camaleão. Você fala um calango, mas não é um calango. Calango. Camaleão. Calango. Paulo era um calango do Agrestes lá, né? Não sei o que. Não, mas o calango também é adaptável. Ele larga o rabinho se precisar e vai embora. Verdade. Feliz da vida sem o rabo. Então, Que cresce de novo. cresce de novo. Aprendi a viver em qualquer circunstância. E ele vai explicar, olha, eu sei passar necessidade Uhum. e sei ter abundância. Eu aprendi o segredo de viver contente, feliz, alegre em toda e qualquer circunstância, Sim. situação, que é o que ele começa falando em Filipenses. Ele fala assim, olha, felicidade não é um estado de espírito baseado na circunstância. Uhum. É um estado de espírito em si mesmo. E isso é interessante falar sobre isso, sobre essa adaptação de Paulo, porque isso também tem a ver com a paz que ele falou lá em cima. Porque a paz de Cristo não é que Deus dá para você, a paz que Cristo te oferece, não é o que muda com o ambiente, que muda com a circunstância, não é volátil o que você está passando. Mas na verdade é uma coisa constante que você sempre tem, não importa o que você está passando. E isso é muito forte, né? Você Tem entender. comida sobrando na minha geladeira. Não tô tranquilo. Não tenho Não tem ansiedade. comida. Tô tranquilo também, porque o Senhor proverá. E se não prover, tô tranquilo porque Ele sabe o que é melhor para mim. E se eu morrer? E tô tranquilo também. Morrer é lucro. É lógico. E o viver? Viver é Cristo. Vambora pra cima dele. Então, é isso aí. Então, assim, olha, eu aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo o quê? Fome, A abundância. Barriga cheia. Exato. calor, Frio. conforto, desconforto. Saúde, doença. Seja eu doente, seja eu saudável, é Cristo que me fortalece. Exatamente. Mas não é fortalece, tipo assim, tô doente, ele vai me curar. Não. É doente. Paulo, seguinte, tem uma doença que você tem aí, você vai morrer com ela. Uhum. Senhor, não tem como me tirar, não. Minha Não, graça Paulo, te minha basta. graça te basta. Sim. Tá Isso, bom, é, senhor, isso é obrigado. importante, inclusive, a gente ler esse verso no próprio contexto dele, mas também entendendo o que significa as palavras. Uhum. Porque ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. A ideia dele é sobre ser fortalecido. Não é sobre ter a vida fácil, mas ser fortalecido para enfrentar as dificuldades. Então a ideia é que ele pode passar por todas essas circunstâncias, porque tem alguém fortalecendo ele a passar pelas circunstâncias. E às vezes essa força vai ser para enfrentar um momento de pobreza. Sim, acho que é importante falar disso, tem o Salmo 23, né, que também é outro famosíssimo salmo, né? O Senhor é meu pastor. Ah, tá. Ela lembrou, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que quando fala que nada me faltará, o nada está abrangendo tudo. Não tá? Já que não vai faltar nada, vai acontecer tudo. Inclusive, vai vir alegria, mas também vai vir tristeza. Já que nada vai faltar, vai vir fome, vai vir luta, vai vir doença. Só que por que ele tem paz? Porque o Senhor é o pastor dele. Se o Senhor é meu pastor, nada me falta. Exato. Não tem mais nada que me falte. Eu tenho Deus. Eu tenho Eu pastor. tenho tudo que preciso, né? Talvez fosse uma boa tradução para isso, né? Tudo que eu preciso eu já tenho. Que é o quê? O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Pronto. Eu Exatamente. tenho Deus, eu não tenho falta de nada. Uhum. Eu tenho Ele. Tipo, E mesmo se as coisas vierem a mim, eu tô tranquilo porque o seu cajado, o seu bordão... ainda que eu ande no meio do vale da sombra da morte, eu não tenho temor. Por quê? Porque tu estás comigo. Ah, então significa que eu vou sair vivo do outro lado? Não necessariamente. Não, significa que se eu viver, tá ótimo. Uhum. Tudo posso naquele que me fortalece. E se eu morrer? Tá ótimo também. Porque eu posso morrer naquele que me fortalece. Perfeito.
E é lucro. E não, a morte não é o fim. Ainda vou encontrá-lo ainda. Exato. Exatamente. Então, tudo posso, ou seja, eu posso viver em qualquer circunstância. Ele fala, ó, aprendi a viver em qualquer situação. Tudo posso, ou seja, eu posso viver em qualquer situação, fome, doença, saúde, barriga cheia, por causa que ele me dá força para passar por tudo isso. Apesar disso, vocês fizeram bem participar das minhas tribulações. Então percebam, né? Esse verso é muito mais sobre ele atestando a força que Deus dá para ele para enfrentar qualquer situação do que um pedido para conseguir fazer qualquer coisa ou receber qualquer coisa, né? Então muito mais Senhor, me dá isso aqui porque eu sei que você vai me fortalecer. Na verdade não, Senhor, o que você me fizer passar, onde você me fizer andar, eu sei que eu vou conseguir porque tu estás comigo. Dito isso, obrigado pelas ajudas. Exatamente, valeu galerão. Mas essas ajudas, elas dizem muito mais sobre o coração de vocês do que sobre as minhas necessidades. Exatamente. Basicamente, e eu sou grato por causa que Deus fez isso na vida de vocês, né? Sim. E aí ele fala que o pessoal lá quando ele saiu da Macedônia, ajudou ele, quis ajudar né? ele, tudo bem, né? Tipo, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Foi Epafrodito, né, que levou para ele esse material, né? Essas ofertas do Vocês mandaram ajuda não uma vez, mas duas, quando eu tive necessidade e tal. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês, né? É isso, que vocês têm um coração doador. E ele fala no 18, recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito, na ajuda dos donativos e tudo mais, que vocês enviaram. São oferta, aroma suave, sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então, enfim, essa oferta que vocês deram a mim, ela é para Deus. Sim. Muito mais para Deus do que para mim. E não que Deus precise também, mas não. Deus, ele tá vendo o coração de vocês. Vocês estão fazendo isso porque vocês me amam. E é isso que me deixa feliz, que me deixa alegre. Que a gente fecha o ciclo da carta, né? Sim. E aí o 19. O meu Deus, ele suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E de novo, ele suprirá as vossas necessidades. Eu acho isso bonito, né? Porque Paulo, ele tinha necessidades também. Ele passou por pobreza, riqueza, como ele falou, tinha necessidades. E Deus usou o pessoal ali de Filipenses para abençoar ele. E agora ele está pedindo para que Deus use de outras formas, talvez até o próprio Paulo, para abençoar o pessoal de Filipenses, para que eles possam também ter suas necessidades supridas, né? A necessidade da igreja de Filipos não era comida, eles eram ricos. Era comerciante, era o funcionário público. Exato. Funcionário fantasma da prefeitura. Era o funcionário de segurança pública das cadeias lá de Filipos. Exato. Mas ganhava bem. Ganhava bem. Tava tranquilo, eles não tinham problema de fome, de comida e tal. Mas eles tinham necessidade de alimentação espiritual. E Paulo supriu isso com a sua carta aos Filipenses. Exato. Então isso é legal, né? Como Deus ele vai abençoar você, apesar de você, de formas que você nem imagina, né? Então acho que isso é especial, né? Quando você tem uma necessidade e você não sabe humanamente como fazer para resolver essa necessidade, mas ao confiar em Deus, ele faz a questão acontecer. Então, confie, né? E aí, isso aqui bate muito bem com a fala de Jesus, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Mas busquem o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas, suas necessidades serão então acrescentadas. Quando você coloca as primeiras coisas primeiro, olha só, Deus cuida das segundas coisas. Em segundo lugar. Em segundo lugar, né? E se às vezes a sua necessidade é passar por algum desses outros cenários negativos que Paulo descreveu, porque isso vai te fazer lá na frente sair diferente, que Paulo vai falar em Romanos também, no capítulo 8, né? Da transformação que ele quer operar. Então, ele vai usar todas as coisas para operar nele o seu propósito, que é o quê? Nos transformar de acordo com a imagem de Cristo Jesus. Se isso significar fome, se significar frio, desconforto, talvez seja esse caminho, porque a nossa necessidade no final é o quê? Ser salvos do pecado. Perfeito. Então essa é a necessidade primeira de tudo, né, final. E, verso 20, a nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. E aí ele vai fazer uma citação final agora, quer ler pra gente? Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Olha só. Legal, né? O lugar que ele tá lá, que é a prisão. Então, já, a galera, então os santos daqui. A galera tá junto. Então, tem o sargento Miranda lá, o Mirandopoulos. Mirandopoulos. Né? Tem o cabo, não sei quem lá, tem a tia do café ali que serve o... Mas também tem aqueles que são da família de César. Olha só que loucura. Da casa de César mesmo, César. Né? E aí ele fala, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Amém. E assim a gente encerra o livro de Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses. A epístola aos Filipenses. Cara, olha que interessante, como é que é bem massa você... E não é uma carta longa, né? Cara, eu desafio você a fazer o seguinte. Aproveita agora, se você não fez isso ainda, aproveita agora que a gente está terminando a metade da lição, volta agora
e ler toda a carta numa sentada só. Você vai gastar nem meia hora, cara. É rapidinho. Rapidinho. É uma carta de 4 capítulos, capítulos curtos. Tudo bem que Paulo é meio prolixo, você pode se perder às vezes no pensamento, mas vai lá, você consegue. Mas, de novo, depois que você já ouviu nossas explicações, acompanhou os vídeos, né, tudo mais, vai lendo agora, pausadamente, tenta ir fazendo a conexão entre a fase anterior e a fase próxima. Uhum. Assim, de novo, meditar na palavra de Deus, estudar, não é você ler corrido para cumprir o ano bíblico. Perfeito. Tenta fazer esse exercício de estimular a sua mente a pegar o verso anterior, conectar com o atual e conectar o atual com o próximo. E aí você vai fazendo isso para tentar entender o fluxo do raciocínio. Paulo está escrevendo uma carta. Ele tem um raciocínio aqui. Tenta enxergar todo esse raciocínio. Vai fazendo isso. Essa versão aqui tá um pouco complicada. Vai para uma mais Troca fácil. uma versão, é. Aí depois que você se acostumou, tá mais expert, vai para uma versão mais, né, mais bem trabalhada ali, que ela vai ser mais difícil de ler mesmo. Mais porque literal, né? ela não tá tentando te explicar, né? Então, assim, você vai ter que fazer serviço. Então, vai exercitando isso. E essa é uma forma, assim, não tem, acho que, coisa melhor. Vamos falar assim, ó, como é que eu posso ocupar minha mente com algo que é bom, de boa forma, justo? Talvez com a palavra de Deus funcione, Acho né? que ler a Bíblia e Não sei. manter ela circulando na minha mente seja um bom jeito, né? Aham. Porque o homem justo, ele faz isso, né? Ele Exatamente. meditar na palavra de Deus. Olha aí, dia ó. e de Salmo noite. 1 de novo, ó. Logo, logo. Tá certo? Quem sabe, né? Oremos, oremos. Mas que Deus abençoe você, que a paz de Deus que excede todo pensamento guarde você agora até a hora do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando ele finalmente vier de uma vez por todas. Tá certo? A gente se despede por aqui, mas semana que vem na lição 8 a gente já retoma com a carta de Colossenses. Não se esquece de deixar o seu like pra gente. Não que a gente precise. Não. Mas quem sabe viver tanto com like ou sem like. Com like ou sem like. Ou com dislike também, sabemos viver. Com crítica no comentário. A gente pode gravar os vídeos por causa de Cristo que nos fortalece. Amém. Tá certo? Deus te abençoe. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Um abraço. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.